Nós vamos falar aqui sobre como a gestão da mudança se tornou um diferencial competitivo na era das soluções em nuvem. E como diz o Peter Drucker, né, você deve conhecer bem, Sim. né, a frase: a cultura come a estratégia no café da manhã. Ela mata um bom projeto no café da manhã. Então eu vejo que a gestão de mudança hoje ela não é somente ferramentas. A gestão de mudança hoje ela é estratégica. A gestão da mudança, como ela falou, é a sustentação da mudança. Essa mudança Sim. não vai chegar um dia, legal, turma, terminei, acabou a mudança. Porque a transformação vai estar acontecendo o tempo inteiro, cada vez mais agora, né? Gestão de mudança é muito mais do que só ferramenta. Então sempre está conectado. Cultura, processos e esse ponto aí, gestão de mudança precisa ter conhecimento de processos também. E nós entendemos a gestão da mudança como central em qualquer processo de transformação, como o próprio nome diz. Bem-vindo ao TGT e SGCast, o podcast em que tecnologia e estratégia caminham lado a lado. Hoje o papo é sobre um tema essencial para qualquer empresa que esteja passando por um processo de transformação. Nós vamos falar aqui sobre como a gestão da mudança se tornou um diferencial competitivo na era das soluções em nuvem. Quanto mais soluções em cloud as empresas adotam, mais estruturada precisa ser a operação. E isso, claro, que exige um alinhamento cada vez maior entre tecnologia, processos e pessoas. E aí, para a gente falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui Omar Tabachi, que é sócio-diretor da TGT ISG, e também Ana Martim, que acaba de chegar à TGT para liderar a área de gestão da mudança. Bom, bem-vindo, Ana. Um prazer receber você aqui no podcast da TGT. E mais uma vez, obrigada por participar do podcast, Omar. Omar, aí, para quem não assistiu os episódios anteriores, eu convido a conferir edições anteriores que tem aí outras participações do Omar. Omar, eu acho que para a gente abrir aqui, eu queria entender um pouquinho, né? A Ana, ela marca aí um passo importante da TGT, né? De uma forma muito estratégica para vocês. Por que vocês decidiram reforçar a área dedicada à gestão da mudança com a chegada da Ana? Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Ana, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado aí por aceitar o nosso convite de vir para a TGT e SG e de estar aqui passando um calor no TGT e SGCast. Tabata, você sabe que nesse ano a gente faz 20 anos, né, de trabalho. O TGT está fazendo 20 anos da sua constituição. E a gente sempre focou, esteve sempre junto aos líderes, principalmente de tecnologia e processos, em definição de estratégia, em definição de portfólio. E muitas vezes a gente acompanhou essa transformação. Mais recentemente, a gente tem estado muito junto a essa transformação e acompanhado, seja na gestão do projeto, do portfólio de projetos recomendados, seja na gestão da mudança. E como diz o Peter Drucker, né, você deve conhecer bem, Sim. né, a frase: a cultura come a estratégia no café da manhã. Ela mata um bom projeto no café da manhã. Então, em muitos casos que a gente acompanha, uma estratégia muito bacana, muito bem desenhada, mas que falhou ou que a execução foi muito penosa, muito dolorosa. E os clientes têm nos pedido para nós acompanharmos essa fase de gestão da mudança, essa fase de implantação. Então, a gente estava sentindo a carência de ter uma coisa mais parruda, mais industrializada no sentido de métodos, no sentido de ferramentas e de time, tanto em gestão de mudança, quanto gestão de projetos, que nós podemos falar mais para frente. Então, a gente procurou no mercado, a gente encontrou com a Ana, foi um feliz encontro, né, Ana? É verdade. Foi para uma oportunidade específica e a gente percebeu que tem muito alinhamento cultural com o que a gente tem, né? A Ana tem uma experiência profunda em gestão de mudança. Gestão de mudança, às vezes, é muito subestimada, é muito concentrada em comunicação, treinamento, ela é tratada como lateral. E nós entendemos a gestão da mudança como central em qualquer processo de transformação, como o próprio nome diz. Então, em poucas palavras, é mais ou menos essa estratégia que está direcionando aí a trazida, né, atrair a Ana para estar conosco aí, jogando junto. Bem-vinda. Obrigada, muito bom. Muito obrigada mesmo, estou bem feliz.
de estar aqui, de fazer parte, né? E justamente com esse olhar que gestão de mudança é estratégico, né? Não é somente operacional, tem a parte que necessita disso, mas é estratégico e vai estar alinhado ali a todos os outros projetos ali da TGT, principalmente os ligados a processos, né? E toda a parte ali também de PMO, né, E Omar? você é nova, né? Você está começando com gestão de mudança esse ano. Comecei. Eu ia falar isso, né? Eu dei ali uma Sim. vasculhada, uma stalkeada no LinkedIn da Ana Sim, e vi que ela tem um currículo bastante extenso, né? Muita experiência um nesse, passou pouquinho, por né? grandes corporações, né? Sim, sim. Eu já trabalho com gestão de mudança aí há um bom tempo, né? Mais de 20 anos, né? Passei em grandes consultorias, né? Tanto de própria gestão de mudança quanto de implementação de RP, né? E a gestão de mudança, para mim, ela faz sentido porque ela necessita ser aplicada dentro das incorporações, das empresas, alinhado ali a qualquer tipo de mudança, né? Independente de ser uma mudança de ERP, de processos, né, de incorporação de empresas, é importante que a gestão de mudança seja ali considerada, né? Eu vi uma curiosidade aqui sobre a Ana, né? Você já atuou também na área de tecnologia. Você é uma Ah, sim, especialista, não? sim. Sim, eu atuei logo quando eu comecei a carreira, eu acabei, prestando um concurso público, fui aprovada e fiquei trabalhando lá durante 8 anos até implementar o Poupa Tempo, né? Que hoje ele já está disseminado aí pelo Brasil, né? E depois eu segui a carreira continuei na área de tecnologia, né? Em empresas multinacionais. E ali eu já fazia um pouco de gestão de mudança, mas mais na área de comunicação, na área de treinamento, mas eu não imaginava nem o que, que era a gestão de mudança. Aí houve uma oportunidade, né, numa empresa multinacional, onde observaram que eu tinha esse perfil, e ali eu comecei a trabalhar com gestão de mudança, né, e dali eu não saí mais, né. E a gestão de mudança, para mim, assim, quando eu comecei, ela não era tão bem vista como é hoje, né? Lá no começo, ela era muito a questão de abraçar a árvore, né? Cantar parabéns. Eu não acho nada de ruim nisso, mas a gestão de mudança, ela é muito mais que isso. Né? E hoje eu percorri todos esses 20 anos aí, né? De projetos, de experiência, de entrega de projetos com gestão de mudança, e eu vejo que, principalmente as empresas e os clientes, né, as pessoas mesmo dos próprios clientes, começam a ver cada vez mais a importância, né, de ter a gestão de mudança e não somente na parte estratégica. Aliás, perdão, errei. E não somente na parte operacional, na parte estratégica, né? Então, eu poder ver toda essa evolução, eu fico muito feliz. Quem me conhece, que já sabe que eu trabalho com isso, para mim é muito bom ver o valor agregado que está sendo visto agora em todas as empresas. Você sabe que eu ouvi você falou da desvalorização no passado, eu ouvi de um sócio de uma Big Five falando assim, não, a gente põe gestão de mudança para ficar aquela parte de negociação do contrato. Quando o cliente pede desconto, a gente arranca a gestão da Sim, mudança. Eu sim, ouvi com essas palavras. E por quê? Somos todos técnicos, né? Eu sou engenheiro, muita gente que está do outro lado não entende e não demorou a valorizar. Então não valorizava essa disciplina. E eu acho que a gente aprendeu a valorizar entendendo com as dores. Foi do hard way, né? A gente aprendeu do jeito difícil, que é tendo dificuldade de mudar as pessoas, em um processo não sendo implantado, e aí foi ganhando um protagonismo sim. em projetos de transformação. Então, acho que nós estamos vivendo um momento diferente. E acho que a gente vai explorar um pouco mais, né, Tabata? Já estou dando spoiler aqui. Por que Sim. esse momento agora a gestão de mudança é tão crítica, né? Então, e aí que eu ia te dizer isso, né? Você disse que a gestão da mudança, ela não era, né, há alguns anos muito valorizada pelas empresas. O Mara que confirmou. Sim. E é interessante, né? Porque
a minha visão, né, como jornalista, quando eu vejo alguma notícia sobre transformação em alguma empresa, hoje a gente, né, tá numa era aí totalmente high-tech, tecnológica, inovação atrás de inovação, e é tecnologia nova todo dia. E para mim é muito óbvio que tenha que existir é o que a gente chama de change manager, né? Sim. Que vocês falam. É. Dentro das empresas ou de qualquer outro processo aí de implementação de uma inovação, por exemplo. Você acredita, Ana, que essa evolução tecnológica, né, que vem acontecendo, até mesmo um pouco forçada, né, pós-pandemia, também forçou as empresas a se atentarem mais à gestão da mudança? Ou você considera essa mudança algum outro fator? Eu acredito que sim, tá? Porque a gestão de mudança, ela trabalha ali, principalmente com a mudança de comportamento das pessoas, né? Então, assim, a gente está num momento, e cada vez mais, onde a tecnologia, a inteligência artificial, ela está vindo cada vez mais e mais rápido. Só que as pessoas, elas precisam trabalhar esse soft skill de mudança de comportamento, de estar aberto para a mudança, né? Que é um desafio, Que é um desafio acredito, constante, né? né? E isso em qualquer geração, tá? Em qualquer geração. Porque se você não tem isso flexível, né? Como se diz, o mindset flexível, né? Você vai ficar travado ali na tecnologia que já não é mais necessária. A tecnologia, ela trabalha ali com processos, então você tem que conectar, né, que mudou o processo por conta da nova tecnologia, e você, como pessoa, tem que estar mudando o seu comportamento para ir se atualizando, para ir melhorando o seu desenvolvimento, né? Você é protagonista da sua carreira. Então, você também precisa estar olhando o que está acontecendo e o que você precisa estar fazendo para você estar em linha com a mudança, seja de tecnologia e que vai ser refletida ali nos processos, né? Então, eu vejo que a gestão de mudança hoje, ela não é somente ferramentas. A gestão de mudança hoje, ela é estratégica. Então, as empresas, e eu falo das empresas, as pessoas, né, os responsáveis por essas empresas, que começam a ter visibilidade de que, ok, coloquei lá determinada tecnologia. A tecnologia ali ela vai correr, ela vai acontecer. Só tem que ver se as pessoas vão estar preparadas para aquela mudança. Ou seja, o quanto que elas foram preparadas no sentido de saber o que mudou dos processos que foram implementados ali, o quanto que elas estão sabendo, como elas têm que se preparar com novos soft skills e hard skill também, né? Para poder fazer ali o trabalho do seu dia a dia. Tem um ponto importante, né, Ana? Cada um olha com a sua agenda pessoal, eu estou olhando o meu impacto. Então, vai vir uma nova tecnologia. O que isso vai mudar na minha vida para melhor? Porque, às vezes, é óbvio que é melhor para a empresa, que vai ganhar produtividade, vai acelerar, mas, eventualmente, para mim, pode ter uma perda de poder, né? Eu tinha um controle de um processo de aprovação, passa a não ter mais. Então, o que aquela mudança, o que aquele projeto acarreta de mudança na minha agenda pessoal? Eu estava almejando um cargo aqui, aquele cargo deixou de existir, eu perdia tempo com isso, mas em troca eu tinha um poder a mais. Então, a gestão da mudança tem que analisar este impacto. E ele não é óbvio, né, Ana? É difícil, tem que ter muita experiência para enxergar esse impacto. Um grau de maturidade, que às vezes não é só comunicação e treinamento, para enxergar que aquela pessoa está resistente àquela tecnologia, e não é por uma falta de competência ou por uma falta de um soft skill, como você falou, ou de um hard skill, mas é porque ela não vê vantagem naquele projeto para a agenda pessoal. Então, como a gente desmonta essas resistências? Como é que a gente constrói um time que vai remar junto, alinha o objetivo individual ao objetivo de projeto, ao objetivo corporativo? Isso é arte, é fácil aqui na teoria, mas essa é uma das disciplinas que a gente está tentando trazer e reforçar. E esse ponto que você está trazendo, Omar,
é imprescindível, né? Na hora que se começa a trabalhar com gestão de mudança, né, independente da transformação que seja, as pessoas precisam estar alinhadas no mesmo propósito, tá, Omar? Então, para Uhum. esse ponto que você está trazendo, elas precisam estar alinhadas no mesmo propósito de mudança. E aí, mesmo elas estando alinhadas a esse propósito de mudança, vamos ter esse caso que você trouxe Isso. aqui para gente, né? E aí, gestão de mudança vai trabalhar durante o período do projeto para poder trazer essa pessoa, né, em linha com o propósito dessa transformação, né? E caso continue a resistência, aí são feitos outros pontos que são tratados junto ao comitê e assim por diante, né? Mas sempre tem esse olhar. Por isso que eu comento, né? Gestão de mudança hoje, para mim, ela é muito estratégica e mais estratégica do que só a parte operacional que vai trabalhar ali com as ferramentas para comunicação, para os stakeholders. Os stakeholders, eles vão ser o caminho inteiro dentro do projeto, né? E a parte de impacto, né? E a parte de treinamento também, que são os pilares aí da parte de gestão de mudança. A gente está falando aqui, né, sobre gestão da mudança e focando muito nos colaboradores, Uhum. né? Sim. E com relação aos clientes, né? Porque eu acredito que também deva existir, que seja necessário uma gestão dessa mudança, porque impacta totalmente nos resultados de uma companhia, por exemplo, né? Existe um jeito certo de comunicar uma mudança num caso de transformação? Sim. Qualquer tipo de comunicação precisa ser muito bem avaliado, né? Principalmente olhando para a cultura daquele cliente, né? Você não pode fazer um mesmo tipo de comunicação para clientes diferentes, né? Não é algo assim que eu vou e busco determinado ponto ali na prateleira, não. É específico e tem que estar muito bem alinhado à cultura e também ao público que você vai comunicar, né? Então, eu não posso comunicar determinado tema para o comitê executivo de uma forma e para as áreas de negócio de outra forma, né? Então, eu vou comunicar o mesmo tema, mas de formas diferentes e alinhado à cultura de cada empresa, tá? Tem aquele direcionador, voltando ao meu ponto anterior, os gringos usam what's in that for me, né? O que cada um vai ganhar com aquele projeto. Acho que a comunicação tem que ser pensada no benefício do indivíduo, no Sim. benefício do outro com aquele projeto e, obviamente, o objetivo corporativo, o objetivo do projeto vem a reboque. Mas é o que aquele indivíduo que será comunicado, seja ele o CEO, seja ele o board, seja ele o colaborador, seja ele o cliente, vai ganhar com esse cenário futuro. Uma das coisas que a gente usa também como estratégia da metodologia é a dor do status quo. Então, você tem que mostrar que o status futuro é melhor que o status quo. Então, você valoriza, eventualmente, a dor do status quo, né? Então, olha, hoje você aprova 1000 processos assim. Hoje você perde 80% do seu tempo com atividade sem valor agregado. Hoje, cliente, você não tem... o teu processo, a tua experiência é ruim por causa disso, e nesse novo processo a tua experiência vai melhorar. Então, é sempre o que tem de melhor, né, do futuro. Essa é a estratégia das metodologias aí, que a Ana é mestra, né, em ADKAR e um monte de outras metodologias. Sim, ProSci e assim por diante. ProSci, quais são as metodologias que você tem formação? O ProSci, HCMBOK, Lean Change Management e a experiência aí de uns bons anos também. Muito bacana. Bom, a gente começou esse podcast aqui, esse episódio do TGT SGCast, né? Na abertura, eu mencionei aqui sobre a era das soluções em cloud, em nuvem, né? E o que isso tem exigido das empresas também uma maior atenção à gestão da mudança. E aí eu não sei quem é que pode começar, mas eu queria que vocês explicassem um pouquinho qual é essa relação, o porquê disso. Começo? Começa. Eu acho que tem uma mudança de cenário importante, e que é aquilo que eu comentei, que motivou a gente reforçar
essa prática e repensar um pouco. Se os projetos de tecnologia do início do século, né, de 2010, aí, de 2000, tinha muito um estudo da situação atual, uma análise de melhoria, um redesenho em conjunto com o projeto do que seria o estado futuro, ou seja, o usuário, o colaborador, ele passava por esse processo, ele tinha uma visibilidade da transformação. Ela era muito mais gradual, né, Ana? Sim, sim. Hoje, quando a gente fala em solução em nuvem, em Clean Core, e depois, se você quiser, eu explico o que é o Clean Core, ou coisas mais standard, né? As empresas têm que absorver um processo pré-definido. E não necessariamente eles passam por esse processo de construção conjunta. Ou seja, a gente acabou de passar por um processo bem drástico numa empresa, onde a empresa implantou um ERP nuvem standard. Então, essa mudança de um processo para um processo completamente novo pressupõe que ela é mais rápida e ela é mais simples, porque os processos já estão prontos. Mas para as pessoas esse processo não é mais rápido e não é mais simples. Então tem o protagonismo da gestão de mudança passa a ser maior, mais relevante. Ou seja, eu preciso estar atuando o tempo inteiro para dizer que aquilo que ele fazia não tem mais nada a ver com o que será feito. Então ela tem que acompanhar muito, acho que as metodologias têm que ser revistas, né, um processo de implantação, para garantir que é uma implantação mais curta e mais rápida, dê tempo, né, da pessoa e dos cérebros absorverem essa velocidade, essa mudança. A gente percebeu isso nessa metodologia, no meio dessa implantação, e a gente teve que dar uma pivotada no processo para trazer as pessoas, porque quando a gente foi live, como falamos, né, tivemos um passado, um legado de gente não se adequando ao processo. Então, a gente sofreu nos primeiros meses pós-Go Live para colocar essas pessoas no trilho. Né, Ana, você tem... Sim, sim. Porque, assim, isso aí é muito importante, Omar, isso que você está trazendo, né? Que é uma atualização que está acontecendo agora, né? Na parte da tecnologia, que já vem com os processos ali já definidos. Mas as pessoas estão ali no dia a dia delas, nos processos que elas conhecem. E não necessariamente são os mesmos processos que estão chegando já num pacote, digamos assim, pronto, né? Standard, né? Padronizado, mas que para elas não vai fazer sentido, né? Então, como olhar para isso e deixar essas pessoas alinhadas a esse propósito, né? Como alinhar essas pessoas, principalmente a questão de conhecimento de processo, porque muitas vezes elas trabalham e elas não têm visibilidade do que é o processo, né? Então, antes até, gestão de mudança tem que olhar e ter essa visibilidade de que as pessoas precisam ter ali um momento de entendimento do que vai ser implementado e que ele tem uma base de processo. E aí ter esse entendimento, né? E trabalhar ali com essas pessoas muito forte a parte de impacto organizacional. Costumo dizer que impacto organizacional é o coração da mudança, né? Então, ali, as pessoas vão estar acostumadas a fazer determinada atividade, né? Vai vir algo que já está pronto, com uma atividade diferente do que ela faz. Pode até ser igual, mas vai ser diferente, porque o sistema vai ser diferente. Ele vai ser um processo end-to-end, né? Começo, meio e fim, né? E às vezes ela só faz ali aquela atividade. Então, precisa trabalhar essa visão integrada, precisa trabalhar o que vai mudar, qual o papel dela e responsabilidade com aquilo, né? O que vai mudar do papel dela com relação a outras áreas, né? E assim por diante. E fora o treinamento, né? Então, tem uma mudança grande, sim, e tem uma mudança na forma de realizar a gestão de mudança para esse cenário que o Omar aqui trouxe, né? Que é um cenário que já está pronto, mas as pessoas não vão ter a oportunidade de desenhar como elas entenderiam, e sim elas vão ter que absorver o novo. E em um projeto, né, como esse que você mencionou, quanto tempo, mais ou menos, acho que a Ana pode explicar. Eu sou jornalista, eu gosto de números, eu gosto de fatos.
Quanto tempo, mais ou menos, uma grande corporação como essa que o Omar mencionou precisa para se adequar a um processo de transformação? Então, Tabata, Ah, existe uma curva de, de mudança, né? Existe curva de comunicação, você deve sim. conhecer, né? Existe a curva de mudança. E essa curva de mudança, ela vai trabalhar toda assim, a conscientização da pessoa do novo. Aí ela vai ter a informação de coisas que estão acontecendo, que é o novo, né? Então, o novo é o processo ali que vai vir. Então, ela começa a interagir, começa a ter entendimento da onde ela está e o que aquele processo novo vai acontecer, né? Ela vai ter mais informações através das mudanças que ela vai ter que participar e preparar a área dela e as áreas envolvidas ali para a mudança, porque elas têm que preparar, né? Elas são protagonistas da mudança. Eu costumo dizer que eu, como gestão de mudança, eu sou a primeira a acreditar em qualquer mudança. E eu coloco essa semente nas pessoas. Se a pessoa não acredita naquela mudança, vai ficar mais difícil. Né? Então, ela precisa acreditar. Então, ela também precisa acreditar naquela mudança, desde que ela tenha informações e que esteja alinhada com aquele propósito de mudança, né? E depois vem a capacitação. Aí, depois, quando tem a implementação, ou Go Live, né? Não sei se todos conhecem a palavra Go Live, mas é a implementação em si. Existe o período de sustentação, né? Onde as pessoas têm o período ali para se adequarem com a ferramenta nova, né? E antes até da sustentação, eu costumo dizer que se a gestão de mudança aplicar ali para elas o conhecimento do processo novo, os procedimentos, as políticas, ela está já ajudando e contribuindo na mudança de comportamento para o novo. Quando dá o Go Live e entra na sustentação, eu já tenho pessoas ali preparadas que vão sustentar cada uma das áreas e a organização como um todo, tá? Diferente de não ter todo esse trabalho antes e aí a gente entrar com uma implementação onde as pessoas não sabem nem por onde elas começam. É um desafio, né? Um grande Mas é desafio. muito bom. Você é É. jornalista, gosta de fato, eu sou consultor e a resposta depende, né? Mas a resposta do tempo é a eternidade, na verdade. Eu acho que a pior resposta que um jornalista pode ter é um É o depende. depende. Mas bem, se eu contextualizar o depende. Certo. Não, pior que a resposta depende é a resposta real, que é eternidade. A gestão da mudança, como ela falou, é a sustentação da mudança. Essa mudança Sim. não vai chegar um dia, legal, turma, terminei, acabou a mudança. Porque a transformação vai estar acontecendo o tempo inteiro, cada vez mais agora, né? A gente está cada vez mais com soluções novas de tecnologia, soluções em nuvem, soluções standard que baixam com novos processos, áreas de inovação. Então, assim, a velha máxima, né? Um clichê, a única constância é a mudança. Então, não é à toa que várias empresas estão internalizando um escritório de gestão da mudança. Né? A Ana agora está ajudando uma dessas empresas. Temos históricos onde a própria empresa cria um escritório de gestão da mudança ou um escritório de transformação, né? Um Digital Transformation Office. Então, a mudança é constante e o prazo é eterno. Quanto tempo? A gente tenta conciliar com o tempo de projeto. Então, a gestão de mudança caminha nas fases do projeto para que quando a gente chega nos momentos críticos, a gente tenha a equipe, os colaboradores, os clientes, pronto para receber o novo processo, a nova tecnologia. Exatamente. Funciona assim o depende? Passou? Funciona, passou, tá? Resposta aceita. E aí, é bem legal isso que você falou, Mari, inclusive, porque é interessante essa coisa das empresas estarem implementando escritórios internos para gerir as mudanças. E aí, como que a gente identifica, né, nas empresas, os líderes
né, as pessoas que puxam outras pessoas dentro, né, das empresas para essa mudança? Quais são as características desses líderes da mudança? Vou chamar assim, não sei se esse São os poderia... stakeholders. Esse mesmo. Não, ou os agentes de mudança, Os né? agentes São os Agentes de caras que lideram. mudança. também, Exatamente. Então, são as pessoas que elas têm um poder de influência, né? Muitas vezes, não necessariamente é uma liderança, né? Muitas vezes a gente tem uma pessoa que não tem a função ou o cargo de liderança, mas ela tem um poder de influência muito alto, né? E vale dizer que tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, a gente tem que, como gestão de mudança, ter esse olhar, né? E você não vai capturar isso, muitas vezes, e posso dizer que quase sempre, numa entrevista. Você vai capturar no comportamento que você observa ali dentro do dia a dia do projeto. Por isso que eu falo que tem uma questão estratégica, né? Não é só ferramental, né? E onde você vai observar. E mesmo você trabalhando uma estratégia de gestão de mudança, né, no início do projeto, alinhado à mudança que vai acontecer, independente dela ser tecnológica ou não, você pode mudar a rota da estratégia de gestão de mudança. Porque você vai ter que olhar esses stakeholders e entender o que está acontecendo ali e mudar a sua jornada, né? E isso é você ter uma flexibilidade. Você tem que ser a própria gestão de mudança, né? Tem que ter uma flexibilidade rápida ali de raciocínio para ver qual o caminho que seguir para chegar no objetivo. Que o objetivo é que todas as pessoas estejam alinhadas ali com a transformação e preparadas para a mudança para que ela seja o mais suave possível. Eu estou rindo aqui, Ai, o Tabata. que você está rindo? Não, porque a gente fala na reunião de comitê, ou é gestão da mudança, ou é mudança do gestor. Verdade. Né? Olha só. Change management ou change the manager. É verdade. Então, assim... Tem essa expressão também. É isso, né? E sempre... Não é todo mundo que chega vivo no final no projeto de alta complexidade, de alta transformação. Normal, as pessoas não aceitam, não querem a mudança, não compram a mudança. Então, tem que ser realocado. Tem que ser, né? Não pode ser o líder inspiracional, não vai... Acho que a gente tem que ouvir, como a Ana falou muito bem, entender as razões, porque eventualmente nós temos que mudar o curso do projeto, mudar o curso da comunicação, mitigar impactos, mas eventualmente a gente tem que trocar o time, tem que trocar componentes do time. E às vezes o stakeholder, ele não está alinhado e ele não quer para ele essa nova estratégia de mudança, né? O propósito que a empresa quer, né? Talvez não esteja alinhado com aquele stakeholder, por mais que ele seja um stakeholder que tenha alta influência. Pode ser, e tudo bem, né? Mas é importante a gente ter esse olhar, porque senão, às vezes a gente vai ver muita resistência, ele vai ser um stakeholder que ele vai ouvir, mas por ele ter um poder de influência, mas se ele não tiver ali um comportamento de incentivar, de engajar, ele não vai ajudar no processo de mudança, né? Então, é isso que a gente tem o entendimento, e é claro isso, e tem que ter essa visão holística, né? Eu costumo dizer que eu gosto de olhar de forma geral, né? Não é só eu olho o todo ali na mudança. E tem que ter esse olhar. Muito bacana. E aí, para as empresas que estão começando agora, né? É possível já iniciar uma empresa com uma filosofia da mudança, uma cultura de mudança, aberta à mudança? Eu espero ver isso. Acho que agora é a sua deixa para dar algumas dicas aí para quem está começando uma empresa agora. Eu realmente espero, eu acho que de toda essa minha jornada em gestão de mudança, eu vejo que está evoluindo e eu fico muito feliz. Quem me conhece já sabe, né? Gestão de mudança, para mim, está na minha vida, né? E, assim, a gestão de mudança e cultura organizacional, elas têm que andar juntas. Porque cada vez mais vai haver mais mudanças, como a já trouxe aqui, sejam elas quais forem, né? De transformações de tecnologia ou não. E a cultura da empresa tem que carregar, né, esses valores e tem que conectar com a especialidade de gestão de mudança organizacional, né? Por isso,
que a gente vê que tem muitas empresas hoje já inserindo dentro delas, né, essa área onde tem o escritório de gestão de mudança, né, e alinhado ali à cultura da empresa. Nesse caso, né, dos escritórios sendo inserido dentro das empresas, na maioria das vezes são empresas que já estão passando por um processo de transformação ou elas estão se antecipando à mudança? É, eu vou dizer para você que eu acho que tem várias Ah, situações, tá? sim. Uhum. Eu fiz implementações de escritórios de gestão de mudança, acho que há uns 10, 15 anos atrás. Uhum. Hoje ele está mais, está acontecendo mais, né? Essa demanda, né? E por quê? Porque existe um amadurecimento das empresas de olhar que assim, eu vou ter sempre projetos. Eu preciso ter gestão de mudança para estes projetos. Então, eu preciso também ter essa especialidade aqui dentro. Independente de ter uma consultoria que tem mais expertise, né? Eu preciso ter isso até para formar aquelas pessoas, para ajudar na questão de metodologia, né? Porque dependendo da mudança, também você tem que entender qual a metodologia que você vai aplicar. Né? Aquilo lá que eu comentei no início não é uma prateleira onde você pega e fala, você vai fazer gestão de mudança, então eu vou pegar esse book aqui. Não. Depende da mudança, você tem que olhar e saber qual a estratégia que você vai seguir. Né? Então, eu vejo que a maturidade das empresas está alavancando mais a necessidade, eles estão buscando ali estruturar escritórios de gestão de mudança. Eu acho que respondendo mais assim, mais não, objetivamente a tua pergunta, quando a gente fala de uma startup, ela já é a mudança natural, é intrínseca. É que nem uma criança, um adolescente, um jovem, ele lida muito bem com a mudança. Então ela está mudando a estratégia todo dia, o processo está evoluindo, é natural numa startup, numa empresa de um ciclo médio. A coisa começa a ficar rígida, assim como nós, né? Quando a gente começa a ficar mais velho, começa a ter sucesso eventualmente. Então, eu acho que eu estou traduzindo um pouco do que a Ana falou, a partir de um certo grau de maturidade dessa empresa, ela para de mudar. Ela para de ter um dinamismo de mudança, ela para de gerir a mudança que era natural para os líderes, que era natural para os colaboradores, deixa de ser. Eu já faço isso há 15 anos, assim, funcionou, me trouxe até aqui. E aí, o que a Ana está colocando estas empresas com um grau de maturidade maior, com um grau de sucesso, têm que se estruturar para gerir a mudança de uma maneira estruturada, ou proativa, ou profissional. Né? Então, aí é que vem o desafio. Tirar os processos da maneira rígida que estão, os modelos mentais, as mentalidades que estão rígidas, apegadas a um sucesso do passado para o futuro. Então, a gente tem visto, e cada vez mais o ciclo das mudanças se encurtam, então são mais mudanças. Sim. É fundamental uma gestão profissional da mudança. É meio essa é a motivação que a gente está trazendo isso para dentro da TGT e essa motivação que a gente tem visto em clientes que estão se antecipando. Então, a dica pensem em gerir a mudança de maneira estruturada. Não esperem que a mudança aconteça por inovação diluída, né? Todo mundo fala inovação, inovação, inovação. Como você absorve a inovação e transforma ela numa vantagem competitiva, num processo? Com gestão de mudança, com gestão de processos. Acho que isso é... Incorporando a cultura de forma natural, né? Ela tem que ser algo que... Ela está na cultura da empresa já, né? E eu estou vendo isso e eu fico, assim, muito feliz. E é interessante, né, Ana? Que a gente está falando de cultura, de mudança de comportamento. E você olha muita gente falando de gestão da mudança como treinamento e comunicação. Comunicação do projeto, estamos todos juntos, uma coisa muito superficial. E o treinamento de como apertar Ctrl+C, Ctrl+V, Alt, Tab, seja lá o que for. Não é, isso é também, mas isso é a base da pirâmide. Esta parte de cultura, de impacto organizacional, de enxergar as agendas individuais, de mudar uma cultura onde a empresa que trouxe até aqui, que é uma empresa vencedora, para um novo contexto, de um novo cenário competitivo, como algumas empresas que a gente até tem conversado juntos, que mudou o cenário competitivo, eu tenho que ser mais ágil. As práticas que me trouxeram até aqui não são as práticas que vão me levar para o próximo estágio. Sim. Isso requer
métodos de gestão de mudança, mas requer muita experiência do gestor da mudança, Sim, né, Ana? sim. Que saiba, que entenda de negócio, né? Que entenda dos impactos, que entenda o que essa mudança vai causar nos negócios e como isso vai ser traduzido e lubrificado para que os colaboradores aceitem essa mudança e mudem o comportamento. Aí é que está o desafio, e aí precisa de uma equipe sênior, né? Você trouxe um ponto, Omar, que é fundamental, né? A gente observa aí, né, muitas metodologias, né, de gestão de mudança, mas quando você traz, né, que precisa ter experiência no negócio, e o negócio, ele tem vários segmentos, né? Então, assim, o quanto mais você gestor de mudança, você consultor de gestão de mudança, tem conhecimento do negócio e dos seus processos, mais você vai contribuir para o processo de mudança, né? Porque senão você vai estar sempre aplicando as ferramentas de gestão de mudança. Mas você vai estar aplicando, mas você não vai estar conseguindo levar para o cliente e plantar ali para ele a importância do como ele precisa se preparar para a próxima mudança, né? Ele só vai entender que existe ali um toolkit de ferramentas e que ele tem que fazer a reunião com a gestão de mudança. Mas ele não está entendendo que ele é a própria mudança, que ele tem que mudar o comportamento dele, seja para aquele projeto ou para outros, né? E a partir de quê? Do entendimento do que está acontecendo, né? Principalmente por conta dos processos, e a tecnologia, ela vem ali porque ela está desenhada em cima do que foi desenhado para os processos, né? Mas ele tem que ter aquele entendimento e se preparar ali com ações para preparar a equipe dele, né? Então, gestão de mudança é muito mais do que só ferramenta, né? Tem que ter esse conhecimento de negócio. E se você tem conhecimento em vários segmentos de negócio, porque eles são diferentes, as pessoas dos segmentos de negócio são diferentes, porque a cultura é diferente. Se você vai para o varejo, é diferente de você ir para um segmento... me dá um exemplo aí de um outro segmento de varejo. Oil and gas. Oil and gas. Obrigada. Oil and gas. Se você vai para qualquer outro... As pessoas têm a cultura daquele segmento, né? E aí você tem que trabalhar a gestão de mudança, né? Olhando para isso. Então, sempre está conectado, né? Cultura, processos, e esse ponto aí, gestão de mudança precisa ter conhecimento de processos também. E até com relação a segmentos, né? A gente Exato. também tem passado por uma mudança grande, né? Eu tenho visto, nós temos visto, né? Varejo virando finance, os bancos virando digital. Isso. E Exato. também tem desse cross aí de segmentos. Então, eu entendo que isso também é um momento de mudança bastante intenso, né? Sim. Eu acho que uma cultura de varejo, de repente, vira finance. Como que eu mudo a cultura da empresa? Como que eu adapto a esse novo mercado? Sim. De repente, o Mercado Livre, não sei se eu posso mencionar a marca aqui, você me disse se eu não puder. Pode, está fazendo merchan para eles. Depois a gente cobra a comissão. Mercado Livre vira banco, né? iFood agora também vende o mercado. 99 agora também tem banco e entrega de comida. Então, as empresas... não só uma mudança de tecnologia, mas a gente tem visto essa mudança também de segmento. E de processos, né? E de processos. Porque eu estou mudando o segmento, os processos que correm naquele segmento são diferentes. Sim. Né? Então, para mim é claro, segmento, qual que é o processo e o que eu preciso tratar na mudança. Um projeto, né, que eu participei do segmento de energia, né, grande para o Brasil, foi feita uma transformação digital onde eles iriam tirar todos os postos na região do Nordeste para as pessoas que iriam lá buscar sua conta de energia, né? Ficou tudo digital. Tabata, como é que gestão de mudança ia trabalhar a mudança para o usuário final, que a gente nem conhecia, né? E foi feito.
né? Então, houve uma mudança de processo para que o cliente que antes ia lá no posto buscar a sua conta de energia, ele teve treinamento dentro dos postos para ele poder acessar via celular, para ele poder olhar ali e pedir a sua segunda via de conta de energia, para ele poder pagar e assim por diante, né? E foi feito isso durante um período de sustentação também, tá? Durante uns 8 meses. Por quê? Até ter o processo de fechamento das lojas e as pessoas estarem ali confortáveis, o cliente final. Que gestão de mudança não sabia qual que iria aparecer ali para pedir e ser capacitado, né? Muito Então, bacana. os segmentos eles estão mudando muito rápido e, consequentemente, os processos e, consequentemente, as pessoas precisam estar preparadas, principalmente com esse mindset. Isso. É. Acho que cultura de um negócio é completamente diferente de outro, né? Sim, Um varejo que se torna banco são culturas distintas, né? Então, são velocidades distintas, são olhares para a taxa de juros distintas. Tudo muda, né? O Então, risco, é. tudo. E a gente tem visto, né, os headhunters aí remetendo aos outros podcasts nossos, procurando uma pessoa de outro setor para ser contratado e liderar uma prática, né, que vem de um setor destino e para oxigenar a cultura daquela indústria em particular. É uma estratégia de mudança, né? Interessante, muito interessante. Omar, você, em algum momento aqui da nossa conversa, eu aguardei essa informação e eu queria puxar aqui. Você mencionou sobre um conceito de Clean Core. Isso. Isso. Pode explicar para a gente o que é esse Explico. conceito? Na verdade, esse é muito a turma da SAP que está se apropriando desse termo. Está muito associado a você manter os sistemas o mais estándar possível, principalmente na parte do núcleo, core, que é a parte mais associada às transações financeiras, às transações de compra. Por que isso? Você mantendo o teu sistema estándar, é muito mais fácil de implementar, muito mais fácil de atualizar, muito mais barato em termos de customizações, muito mais fácil de incorporar novas práticas, de inovar. Então, tecnologicamente, tem uma série de benefícios. Mas uma coisa que muita gente não tem percebido é que o impacto das pessoas nisso. Significa eu abandonar meus hábitos, o meu processo, que foi se acomodando como era a empresa, para adotar um processo estándar, um processo padrão de mercado. Então, a gente tem visto isso, e a gente vê, e todo mundo concorda no começo, não, vai ser estándar, vai ser clean core, ou vai ser... E na prática, a lista de solicitações de customizações durante o projeto são gigantes, porque a pessoa quer trazer o processo para a zona de conforto dele, para como ele fez. E aí vem gestão da mudança, mas vem também uma consultoria forte, uma gestão de processo, perguntar por que você quer mudar? Por que é tão importante? Né? A gente está vindo agora de um exemplo de uma empresa gigante, ela emite 3 ou 4 notas fiscais por mês de um tipo de serviço que não é padrão. Ela emite milhares de notas, mas esse processo específico são 4 notas. Não, mas a gente tem que criar um sistema que garanta que a nota vai sair certo, porque é grande impacto. Falei, gente, são 4 notas. Se o cara fizer errado essas 4 notas, manda o cara embora. Troca a pessoa, né? Ou seja, estou brincando, manda o cara embora, mas cria um procedimento, um controle, uma checagem, mas você mexer, adaptar um sistema, criar uma customização por causa de 4 notas, você está criando uma ineficiência. Então, em resumo, o Clean Core mantenha o máximo possível de estándar. E isso tem todo esse impacto em pessoas, por isso eu trouxe esse tema. Eu acho que tem 2 frases assim, eu não sei vocês, mas eu escuto muito, né? Nós sempre fizemos assim, Isso. né? E o cliente gosta dessa forma. Isso. E eu acho que essa segunda é ainda mais difícil de converter. Sim, Né? a terceira aqui. Sim. Aqui é diferente. Aqui é diferente. Aqui é diferente. São as três mantras da resistência à mudança. E aí trazer um processo estándar realmente acredito que Sim. seja um grande desafio. Sim. Bom, o nosso papo está chegando ao final, né? Infelizmente, a gente tem que caminhar para o encerramento. Mas antes da gente fechar, né? Eu queria aqui convidar vocês a trazer aqui em uma frase, resumir em uma frase, o segredo para o sucesso de um projeto de transformação.
Quer começar, Ana? Vamos lá. Bom, a transformação, ela não é só sobre sistemas, né? Ela necessita da mudança de comportamento das pessoas, né? Alinhado ao propósito daquela mudança, né? Então, para mim, é imprescindível que pessoas, processos e a tecnologia, elas andem juntos, tá? Eu vejo dessa forma. Talvez complementando toda a nossa conversa, eu não trouxe pronta essa resposta, sinceramente. Eu vejo muito, o que a gente não falou hoje é sobre o papel da liderança. Sim. Nós falamos muito de mudanças de comportamento, mas se nós não tivermos uma liderança preparada, imbuída dessa gestão dessa mudança, imbuída, né, da formação de um time, de entender que essa transformação é uma transformação que envolve a empresa, os indivíduos, a consultoria que está implementando, a tecnologia que está sendo, e criar um time e dar um propósito único, como você comentou. Esse líder não vai conseguir traduzir. As resistências que a gente tem visto aí ao longo desses anos, elas não estão em quem opera. Essas resistências elas ocorrem no nível médio de gestão e na liderança. Então, acho que cabe muito aí o sucesso em ter uma liderança que compre esse processo de mudança, que seja patrocinador dessa mudança e que enxergue no seu segundo time de liderança média a formação de um time que sejam agentes de mudança. Sim. Que tenham um papel não de implantar um sistema, não de mudar um processo, mas de liderar um processo de transformação e de mudança. Estejam com esse propósito. Acho que assim, para resumir nesse teu desafio, acho que esse é a melhor resposta que eu posso dar. Muito bom, muito bom. Aprendi muito aqui hoje com vocês, né? Eu sempre aprendo muito aqui gravando podcast da TGT. Bom, e aí se vocês quiserem saber mais sobre gestão da mudança, sobre processos de transformação, você pode procurar esses 2 grandes especialistas no LinkedIn. Ana, como que você está no LinkedIn? Eu estou lá como Ana Martim. Aí tem também o e-mail ana.martim@tgt.com.br. Isso Meio mesmo. novo, não está de cor ainda. Estou como Omar Tabach. Felizmente, eu sou um dos únicos no mundo com esse nome. É fácil de me achar. Tabach. O meu e-mail é omar.tabach@tgt.com.br. E vou adorar, se você não concordou comigo, com a Ana, que vocês critiquem, né, Tabata? Comentem aqui, claro. Se vocês concordam, se vocês têm exemplos bacanas para dividir. A gente adora ser provocado, Sim. desafiado, para a gente achar o melhor caminho. Estamos aprendendo o tempo inteiro. Aliás, esse é o grande pilar da mudança, né? Tá aprendendo o tempo inteiro. Exatamente. E trazer também casos, né? Eu implementei aqui, trabalhei tive uma transformação na minha empresa, o meu processo de gestão da mudança foi dessa forma. É legal a gente ter essa troca. Então, eu te convido a compartilhar com a gente aqui a sua opinião, sua experiência, né? As lições aprendidas. As lições aprendidas, claro. As resistências, né? Que eles viveram aí nos projetos. E, de repente, Falem outros mal temas. dos seus chefes. E, de repente, outros temas que eles queiram, né? Que a gente possa estar trazendo aí sobre Exatamente. Gestão da mudança organizacional. Exatamente. Bom, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu te convido a se inscrever no canal do YouTube e do podcast. Mais uma vez, eu te agradeço e nos vemos no próximo episódio.